Entre os lugares para onde você tem vontade de viajar, já pensou em conhecer a Coreia do Norte? Uma nação extremamente polêmica e misteriosa, totalmente diferente do que conhecemos devido ao regime ditatorial. Para você ter uma ideia, o acesso à internet como usamos é possível apenas para poucas pessoas da elite. Turistas e o restante do país têm acesso a uma rede monitorada pelo governo. Meu nome é Ivan Lima e por aqui você confere outras coisas que não se pode fazer na Coreia do Norte. Que tal começarmos pela religião? Enquanto a Coreia do Norte já teve integrantes de muitas outras religiões, como budismo, islamismo e até mesmo o cristianismo, sendo dita como a Jerusalém do Oriente, hoje o país possui uma ideologia oficial chamada Juche. Aqueles que forem flagrados adorando outro Deus, orando publicamente conforme outras doutrinas, ou até mesmo se forem pegos portando uma Bíblia, podem ser detidos, presos, expulsos do Estado ou enviados para campos de trabalhos forçados. Como não é permitida a construção de templos religiosos, adeptos de outras crenças se reúnem em segredo em suas casas. Quem ouve isso pensa que a Constituição é totalmente rígida, mas veja só. Lá é dito que é permitida a liberdade religiosa. O Juche, por outro lado, foi idealizado por Kim Il-sung, a partir do marxismo, e foi aprimorado com o passar dos anos. Podemos dizer que é uma ideologia centrada na própria pessoa, em que as massas são responsáveis pelos seus destinos e pelo progresso da sociedade. Outro ponto que é importante destacar é que existem várias restrições a dispositivos modernos e de alta tecnologia feitos no Ocidente, como os itens da Apple, por exemplo. Entretanto, as elites do país possuem algumas exceções nesse quesito. O próprio líder norte-coreano Kim Jong-un já foi fotografado sentado em uma mesa ao lado do que parecia ser um iMac. Só que não permitir a venda de grandes marcas americanas não quer dizer que a Coreia do Norte não possua computadores ou celulares. Há poucos anos, o regime teria desenvolvido seus próprios tablets e computadores com um design semelhantes aos ocidentais. Além disso, o próprio sistema operacional Red Star OS possui muitas semelhanças com o sistema dos computadores Apple. Após os primeiros testes nucleares do país, as Nações Unidas adotaram severas sanções à Coreia do Norte. Desde 2006, não é permitida a compra de armas, a importação de carvão não é autorizada e a nação não pode adquirir produtos de luxo do exterior, como carros. Mas como explicar a Mercedes e o Rolls-Royce que já foram vistos sendo utilizados por Kim Jong-un? De acordo com uma investigação do New York Times, alguns carros partem da Holanda direto para a China. Em seguida, eles são levados até Osaka, no Japão, onde ocorre uma transferência de navio para que os produtos sejam levados até Busan, na Coreia do Sul. Seria nesse momento que uma espécie de rede clandestina levaria os carros até Pyongyang, a capital da Coreia do Norte. Estima-se que mais de 800 veículos de luxo já tenham ido para o país. Parece que até mesmo o corte de cabelo possui algumas limitações por lá. Na internet circulam fotos de guias para homens e mulheres, presentes em cabeleireiros, com cerca de 18 tipos de cortes para mulheres e 15 para homens. Se você der uma boa olhada, é curioso notar que nenhuma das opções masculinas se parece com o corte de Kim Jong-un. Em contrapartida, algumas pessoas chegaram a falar que os banners servem mais como um exemplo para os clientes e não como opções obrigatórias. É complicado saber ao certo, pois também existem informações de que as autoridades devem se
atentar para chamar a atenção de qualquer um que use um corte no estilo capitalista. E se por aqui nós temos uma vasta gama de canais de televisão, tanto fechados quanto abertos, a Coreia do Norte possui apenas 4 opções de canais, todos ligados ao Comitê Central de Radiodifusão coreano. Um comitê que, diga-se de passagem, é controlado pelo Departamento de Propaganda e Agitação do Partido dos Trabalhadores. Como a censura presente na nação é forte, nenhum outro tipo de canal é permitido, principalmente aqueles que trazem conteúdos americanos. De acordo com a Reuters, em 2017, 98% das famílias norte-coreanas tinham televisão em suas casas e 69% tinham celular. Da mesma forma, o regime norte-coreano proíbe o controle de natalidade. Há quem diga que a não fabricação e venda de preservativos no país seja uma forma de Kim Jong-un aumentar sua população de trabalhadores socialistas. Só que, como ainda existe a desigualdade social, parte dos cidadãos do país tentam conseguir preservativos de maneiras ilegais. É dito que alguns empresários e funcionários que fazem viagens a outros países, como a China, por exemplo, retornam à Coreia do Norte com preservativos para entregá-los às pessoas. Existem até mesmo contrabandistas que os vendem para garotas de programa se protegerem contra doenças e prevenir a gravidez. E como, se já não bastasse as restrições para os cortes de cabelo, os norte-coreanos também precisam seguir uma série de regras em relação ao visual, principalmente das províncias de Hamgyong e Yangon, estavam proibidos de usar piercings e roupas ocidentais, como calças jeans. As 2 províncias em questão ganharam mais destaque por fazerem fronteira com a China e terem fácil acesso às tendências culturais do exterior. E a norma teria sido implantada justamente como forma de lutar contra a cultura ocidental. Inclusive, unidades de inspeção estariam rondando as ruas para identificar quem não estivesse com o visual nos conformes. Por mais que o atual líder do país seja Kim Jong-un, os outros 2 que vieram antes dele também devem ser respeitados de maneira igual. Caso alguém desrespeite o governo, tal ato será considerado uma grave ofensa e poderá colocar a pessoa em maus lençóis. Por exemplo, é preciso fazer uma reverência a cada monumento que remeta aos líderes. Em alguns casos, é até exigido que sejam deixadas flores no local. Já demonstrar felicidade no aniversário de morte de Kim Il-sung é estritamente proibido, visto que é um dia de luto. Caso uma pessoa seja flagrada em algum ato desrespeitoso ou falando mal do governo, as autoridades podem aplicar severas punições. Entre elas está a punição que atinge 3 gerações de uma família. Isto é, se uma pessoa cometer um crime, não apenas ela será castigada, mas também os filhos e netos serão condenados da mesma forma. Além dos norte-coreanos não poderem fazer ligações para o exterior, já que os cartões SIM impedem chamadas internacionais, ser dono de imóveis é proibido no país. Isso porque o governo é o dono dos direitos das propriedades e das terras, fazendo com que não seja possível vender ou comprar apartamentos e casas. Em contrapartida, no mercado ilegal, pessoas com muito dinheiro conseguem comprar apartamentos. E falando em dinheiro, não é permitido que os turistas utilizem os yuans norte-coreanos, que são a moeda local. Em lojas voltadas apenas para estrangeiros, é possível pagar as mercadorias com a moeda sul-coreana, a moeda chinesa, em euro e, surpreendentemente, em dólares americanos. Em setembro de 2017, os Estados Unidos estabeleceram que os cidadãos do país não tinham mais permissão
para viajar até a Coreia do Norte. Entretanto, de acordo com o Departamento de Estado americano, uma validação especial para o passaporte pode ser emitida se a viagem for de interesse nacional e a pessoa atender a outros requisitos, entre eles ser um jornalista com objetivos específicos ou estiver trabalhando em serviços e organizações humanitárias. Só que nem sempre foi assim. O projeto para a restrição teve início após a morte do estudante Otto Warmbier. Durante uma viagem de 5 dias na Coreia do Norte, Otto e outros turistas americanos passaram o Ano Novo em Pyongyang. E no dia 1º de janeiro de 2016, ele, supostamente, teria tentado roubar um pôster com propaganda política de um hotel. Ao que parece, a ideia era levá-lo para os Estados Unidos. Veja, lá na Coreia do Norte, é considerado um sério crime roubar ou danificar peças e materiais que remetam à imagem de um líder do país. E o cartaz roubado mencionava justamente Kim Jong-il, o pai de Kim Jong-un. Otto foi preso no aeroporto de Pyongyang quando estava prestes a pegar o voo. O jovem confessou o ato, foi julgado e condenado a 15 anos de trabalhos forçados. E após passar pouco mais de um ano preso, Otto foi libertado e retornou aos Estados Unidos. Contudo, ele chegou ao país em um tipo de estado vegetativo, sendo capaz de piscar os olhos e respirar sozinho, mas sem sinais de consciência. Enquanto o governo norte-coreano afirmou que o jovem teve botulismo, os médicos americanos não acharam sinais da doença. A partir da aparência de Otto, os pais dele falaram que o filho foi sistematicamente torturado e ferido pela Coreia do Norte. Em 19 de junho de 2017, Otto faleceu aos 22 anos de idade. Agora faz o seguinte, deixa aqui embaixo a sua opinião sobre tudo isso. E até a próxima. Tchau!